Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e vamos a mais um Filosofia da Psique Responde. Então, para quem ainda não conhece esse trabalho, foi a forma que nós encontramos de continuar mantendo contato com vocês, continuar respondendo as perguntas de vocês, sem sofrer alguns dos desrespeitos que a gente vinha sofrendo, sem ter alguns dos problemas que nós vínhamos tendo com relação a esse trabalho. Então, vocês podem participar, qualquer um pode participar do Filosofia da Psique Responde. Basta entrar no nosso Instagram, seguir a página do Filosofia da Psique. Em uma das últimas postagens, das mais recentes, vocês curtem a postagem e deixam nos comentários a seguinte frase: Filosofia da Psique Responde, : e a pergunta de vocês. É importante e indispensável deixar Filosofia da Psique Responde, : porque isso é o que demonstra que vocês estão autorizando a nós respondermos em forma de vídeo a pergunta e aparecer o seu perfil também no nosso vídeo, porque os perfis aparecem aqui. A aparição do perfil é obrigatória. Então, por isso que vocês precisam deixar. Não vão ser respondidas aquelas perguntas que não sigam as exigências solicitadas, mas é super fácil, só entrar lá, pode deixar a tua pergunta também ser respondida. E vamos às respostas então das perguntas que nos foram deixadas. Todas as perguntas deixadas serão respondidas, não é seleção, não é classificada essa sim, aquela não, todas elas são respondidas. Vamos à nossa primeira pergunta de hoje. Então, o perfil aqui 219.219 MP3 pergunta para nós: Filosofia da Psique responde: como encontrou a psicanálise e descobriu nela um amor? Bom, para responder essa pergunta eu preciso começar um pouco lá de anos atrás, quando eu iniciei a minha vida acadêmica. Então eu comecei em um curso de História, eu não concluí a graduação em História, eu fiz 1 ano e pouco de História e devido a alguns problemas emocionais, devido a algumas situações que eu estava vivenciando, devido a um despreparo, eu vim de uma escola pública de baixíssima qualidade de ensino, e aí quando eu me deparei com a universidade eu estava bastante despreparado para a lógica universitária, e eu não dei conta do curso e acabei desistindo depois de 1 ano e meio de estudo. E nesse curso eu já entrei em contato com a psicologia e eu já entrei em contato com alguns aspectos da teoria freudiana. Então uma das matérias que tinha da grade era psicologia e a professora comentou em algumas aulas a respeito das fases do Freud, da sexualidade infantil a partir do Freud. E isso me cativou muito a atenção, eu gostei muito de saber a respeito disso e da explicação dela, o que me fez também, de certo modo, me interessar mais pela teoria freudiana em si. E por isso eu acabei indo atrás de saber um pouco mais a respeito. Isso muito antes de entrar em psicologia. Depois eu acabei saindo de História e indo para agroecologia, me formei em agroecologia, concluí o curso, e aí depois, no mesmo ano que eu concluí o curso em agroecologia, eu acabei indo fazer o vestibular para psicologia e passei em psicologia. Então quando eu entrei em psicologia eu já tinha um apreço pela psicanálise, eu já tinha um interesse em saber mais a respeito de Freud. E por isso eu fiquei muito feliz e muito satisfeito quando logo no primeiro ano vieram na sala ofertar um grupo de estudos dentro da universidade em psicanálise freudiana, um grupo de estudos na época a respeito do caso Dora do Freud. E isso me cativou muito, porque afinal eu queria saber mais a respeito de psicanálise mesmo, então eu acabei entrando para esse grupo de estudos logo no primeiro ano. E a minha universidade, eu tive o privilégio de estudar em uma universidade onde os professores de psicanálise eram extremamente dedicados e faziam muitos grupos de estudo, muito projeto, muito trabalho voltado para psicanálise. Felizmente eu tive essa oportunidade e acabei aproveitando ela, aproveitei todos os grupos de psicanálise, acabei fazendo todos eles. Então ao longo da minha graduação eu fiz aí por volta de talvez uns próximo de 20 grupos de estudo diferentes. Então eu fiz muito estudo em psicanálise mesmo.
E aí, claro, acompanhado, você vai fazendo os grupos de estudo, você faz as leituras do grupo de estudo, mas você acaba também indo buscar mais material por fora, querendo saber mais a respeito por outros meios, por meios próprios. E isso foi um pouco da minha caminhada na psicanálise, isso fez com que eu acabasse desenvolvendo imenso apreço por ela. Então, o meu apreço por ela vem muito da questão da sexualidade infantil, que me cativou muito, porque me fez poder ter um olhar diferente. Eu sempre fui muito pé atrás desde a minha infância, com esse olhar que lançavam para as crianças, colocando elas numa posição de ignorância total, numa posição de não sujeito, numa posição de objeto do gozo das pessoas, sem que as crianças tivessem o direito à atitude, à fala, à palavra, sem que as crianças fossem vistas como sujeitos de fato. E o Freud, ele quebra muito com essa visão através da sua teoria, e isso acabou me levando para o lado da psicanálise. Mais tarde eu conheci outros autores da psicanálise, acabei também apreciando eles e me envolvendo com eles. Estudei outras áreas, então não fiquei só fixo na psicanálise, estudei existencialismo, estudei a comportamental, estudei a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, estudei um pouco de Gestalt, estudei um pouco de outras áreas, mas realmente a psicanálise desde o primeiro ano foi para mim um interesse muito grande. Eu me recordo que uma das minhas professoras até brincou num dia que eu critiquei uma outra abordagem, ela falou: eu não sei por que você ainda insiste, sendo que você sabe que você está na psicanálise e que você vai para a psicanálise. E assim, realmente, desde o primeiro ano foi bem decidido para mim que eu queria psicanálise. Então, talvez eu descobri um amor nela quando realmente eu percebi que o Freud falava das crianças de uma maneira diferente. Não falava das crianças colocando elas nesse lugar de ignorância, nesse lugar de objeto, mas sim colocando elas no lugar de sujeito. E isso talvez tenha me feito despertar esse interesse, esse encanto pela psicanálise. Muito obrigado por deixar a sua pergunta. 219.219 MP3. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, e espero tê-la respondido de maneira satisfatória. Vamos à nossa próxima pergunta. Então, Escatero nos pergunta: a filosofia da psique responde: gostaria de saber se o estudo informal, livros, internets da psicanálise pode servir como uma forma confiável de autoconhecimento. E ainda ele completa: digo isso pois já li alguns textos que dizem que é impossível se autoanalisar por conta de bloqueios psicológicos causados por nós mesmos, sendo assim, só outra pessoa poderia enxergar com clareza os fatos que ocorrem em nós. Então, Escatero, em parte sim, em parte não. Vamos lá. Sim, estudar livros, ler na internet materiais, assistir vídeos, estudar conteúdos confiáveis de psicologia e psicanálise te favorece a um maior entendimento de você mesmo, porque querendo ou não, você sabe como que o teu psiquismo funciona, você sabe como que as defesas funcionam, você consegue reconhecer seus atos falhos. Vocês vão ver que inclusive eu tenho no canal vídeos falando a respeito dos meus atos falhos. Alguns deles eu consegui dar conta de interpretar, porque foram atos falhos extremamente infantis, digamos, são aqueles atos falhos muito literais, então são mais fáceis de serem interpretados e não são tão submissos à nossa resistência. Porém, quando a gente fala de conteúdos mais significativos e importantes, sim, a gente está falando de uma resistência. E aí não tem como. Realmente, você tem razão nesse aspecto. Só com o auxílio de um outro terapeuta, só com o auxílio, mesmo que você seja um terapeuta, só com o auxílio de outra pessoa da área, só com o auxílio de alguém externo que não passe pelas mesmas resistências e recalques que você vai conseguir acessar esses conteúdos. Então, ninguém consegue se autoanalisar de maneira extensa. Você pode autoanalisar alguns atos seus, algumas questões, alguns aspectos, mas você nunca vai conseguir fazer uma autoanálise profunda. Você nunca vai conseguir chegar nos conteúdos significativos da tua vida, porque a própria resistência bate, a própria resistência não permite.
Mas nós nos autoanalisamos o tempo todo, nós nos autoanalisamos na nossa vida, e muitos dos nossos conteúdos nós conseguimos resolver sim. E é justamente por isso que a gente não precisa de terapia a vida inteira, o tempo todo. A gente precisa de terapia quando o sofrimento se torna insuportável e quando nós não damos conta desse sofrimento por outros meios que não a terapia. Mas é possível sim nós analisarmos minimamente um ou outro conteúdo. Mas realmente você tem razão, o próprio Freud, ele de início defendia a autoanálise e depois ele reviu isso e explicou que não. Apesar de em dado momento ele ter acreditado nisso, ele percebe mais tarde que a própria resistência do sujeito não vai permitir que ele enxergue os conteúdos mais significativos, portanto só com o auxílio de outra pessoa ele conseguiria esse ato. Obrigado por deixar a sua pergunta e pela participação, Escatero. Espero tê-la respondida e vamos à nossa próxima. Então, a Fabiola Ferreira, ela nos pergunta, ela conta aqui sobre uma situação que ela viu e que ela tem visto com frequência. Sabe-se que, de acordo com Freud, crianças têm desejo sexual. Observo que em um menino que especulo ter por volta de uns 8 anos, sempre que tem oportunidade, puxa em uma determinada loja o calção dos manequins masculinos para baixo e a camisa para cima, como se quisesse despi-los. E é importante frisar que ele só faz isso com os manequins masculinos. Com base na teoria da sexualidade infantil defendida por Freud, podemos dizer, ou pelo menos desconfiar, que essa criança age assim, por já ter em tenra idade, ou por em tenra idade já possuir desejos, desejo sexual por pessoa do mesmo gênero. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a sexualidade na infância. Então, Fabiola Ferreira, quando Freud fala em desejo sexual da criança, nós temos que entender que inicialmente esse desejo ele é muito voltado para um desejo da sexualidade e não do ato sexual. O que isso significa? Significa que a relação inicial que a criança estabelece com a sexualidade ela é bastante egóica, é bastante egocêntrica. Então, quando uma criança estabelece relação com a sexualidade inicialmente, não é uma sexualidade voltada para o outro, mas sim uma sexualidade voltada para si mesma. Ela tem sim desejos sexuais, mas são desejos com ela mesma. Então, por exemplo, quando uma criança de 4, 5 anos se masturba, ela não se masturba pensando em um outro. Diferente do adulto, que, por exemplo, se masturba de maneira geral, fantasiando com colegas de trabalho, fantasiando com pessoas que viram no seu dia, ou fantasiando com pessoas que fizeram parte da sua vida. No caso da criança de 4, 5 anos que se masturba, ela faz isso apenas para com ela mesma. Então ela não está fantasiando com ninguém, ela literalmente está exclusivamente se tocando o seu corpo e buscando sentir o prazer do seu corpo. Isso é a diferenciação entre a fase fálica, que é esse momento em que ela se toma como seu próprio falo, da fase genital posterior, que aí sim é a fase na qual esse sujeito ele vai desenvolver uma sexualidade voltada para outros. Então, na fase posterior genital, o pré-adolescente ele acaba se masturbando, fantasiando com a coleguinha ou com o coleguinha de escola, ele se masturba fantasiando com alguém da família, fantasiando com alguém próximo, talvez com uma prima, um primo, fantasiando com alguém que viu na rua, com a professora. Então a masturbação na fase pré-adolescente já é algo voltada para o outro, então já diz mais respeito do tipo de sexualidade que as pessoas convencionalmente entendem como sexualidade, que é essa voltada para um propósito sexual relacionado a outro. Mas na fase mais jovem, a gente fala de uma sexualidade muito narcisista. E essa sexualidade narcisista, ela é algo que o sujeito tem uma relação com o próprio corpo. E pelo que você comenta dessa criança, principalmente nessa idade, a gente pode deduzir que essa manifestação sexual possa muito mais estar envolvida com essa fase fálica narcisista
narcisista do que com uma fase posterior genital. Isso significa que esse menino não estaria tentando ver os órgãos sexuais dos manequins por sentir atração por outro homem, mas sim por sentir atração pelo próprio corpo. Então, o hábito dele, a tentativa dele de visualizar o corpo do outro está envolvido com uma tentativa de construir uma noção corporal própria, de entender como talvez os órgãos sexuais dele estarão no futuro, entender as diferenças entre ele e o outro. E talvez por um mero acaso isso se direcionou mais para o lado dos manequins masculinos e não dos femininos. Isso pode ter vários aspectos, até mesmo pelo fato dele ser um menino, é possível que ele tenha mais interesse por saber como vai estar o corpo dele e não necessariamente o corpo da mulher. Então esse movimento pode dizer respeito muito mais de uma curiosidade em relação ao próprio corpo do que de qualquer tipo de atração física por um outro. Então eu diria que não. Nós não podemos nem afirmar que ele esteja tendo qualquer tipo de movimento homoafetivo e nem mesmo especular isso, porque pode ser que sim, o que eu consideraria bastante raro, mas pode acontecer de sim, por volta dos 8 anos, ele já ter passado pela dissolução do complexo de Édipo e ter entrado em uma fase genital e não mais fálica, mas é bastante difícil porque espera-se que essa fase genital ela aconteça lá por volta dos 10, 11 anos. Então ele está muito numa linha tênue ali entre a fase fálica e a fase genital. O Freud ele estabelece entre essas duas fases a fase latência, que seria um período de repressão da sexualidade e na qual o sujeito perde, de certo modo, um pouco do interesse sexual, mas eu acredito que na atualidade a fase de latência não é muito válida, não funciona muito bem, por vários aspectos culturais que se modificaram desde a leitura freudiana. É isso, espero ter esclarecido isso. Você pediu um pouco para falar sobre a sexualidade na infância também, né? Creio que esses aspectos que eu expliquei sobre uma sexualidade mais narcísica já deixa isso um pouco mais nítido. Mas caso você tenha, a partir dessa resposta, você tenha interesse em fazer mais perguntas, é importante também lembrar que você pode refazer perguntas, você pode perguntar novamente para estarmos respondendo em outros vídeos. Não tem limite a respeito de quantas perguntas vocês podem fazer. Então, se você ainda tem interesse em saber mais coisas, pode estar novamente indo na nossa página do Instagram e fazendo novas perguntas para participar dos próximos vídeos. É isso, se você também quer participar dos vídeos Filosofia da Psique Responde, lembre-se, entra na página do Instagram do Filosofia da Psique, @Filosofia da Psique, tudo em minúsculo. Entra lá, segue a nossa página, curte uma das postagens mais recentes e deixa nos comentários. Assim como a Fabiola Ferreira deixou aqui, se vocês repararem, ela começa a pergunta com Filosofia da Psique Responde, 2 pontos, e aí faz a pergunta, assim como os outros 2 anteriores. É só fazer a mesma coisa, que aí a gente vai estar respondendo em forma de vídeo aqui no canal. É isso, se quiser também ter aulas particulares conosco, basta entrar em contato pelo mesmo Instagram no direct. Nós estaremos dando mais esclarecimentos a respeito das aulas particulares. São aulas feitas inteiramente sob as dúvidas e interesses de vocês. São aulas exclusivas, feitas para cada pessoa de maneira singular, são de transmissão ao vivo, vocês podem fazer perguntas durante as aulas, vocês podem puxar assuntos que interessem mais, só entrar em contato conosco ou pelo direct ou deixar nos comentários o e-mail que a gente retorna. Não adianta deixar perguntas no canal, não adianta deixar perguntas em nenhuma outra parte que não vão entrar no vídeo, só entra no vídeo as perguntas que forem deixadas lá no nosso Instagram, seguindo o padrão solicitado, porque essa foi a forma que nós encontramos de poder continuar mantendo contato com vocês sem sermos desrespeitados, sem que as pessoas avacalhem o nosso trabalho como vinham fazendo em alguns comentários. Então, se quiser participar, só entrar lá e deixar a pergunta para nós. É isso, obrigado pela atenção durante este vídeo e até um próximo.